Imagine uma cena que deveria ser de celebração, alegria e união familiar, mas que se transformou em um pesadelo de humilhação e violência. Foi exatamente isso que viveu Lari, uma mulher que ousou dizer não a um ciclo de exploração disfarçado de ajuda familiar. E quando ela finalmente se posicionou, o resultado foi um tapa na frente de todos e a revelação chocante de quem realmente importava naquela família. Boa noite, amigos ouvintes. Eu sou André Branco, e hoje, aqui no Bastidores da Família, vou compartilhar com vocês uma história que vai fazer você repensar até onde vai a lealdade e até onde pode chegar a ganância disfarçada de amor maternal. Preparados? Porque essa narrativa é daquelas que mexem com as estruturas. Lari olhava fixamente para a tela do celular, relendo pela terceira vez a mensagem da sogra. Não esqueça de me transferir amanhã o valor de sempre. As contas aumentaram. O valor de sempre eram R$50 mil todo mês. Um valor que, para a maioria das pessoas, seria um salário decente, mas para Aline Borisovna, a sogra, era apenas um complemento à sua aposentadoria já confortável, enquanto ela vivia sozinha em um apartamento de 2 quartos, sem nenhum gasto extraordinário. Tudo começou 1 ano e meio antes, quando Dmitry, marido de Lari, ficou desempregado. Na época, Aline se ofereceu para socorrer um casal com um empréstimo, mas com uma condição velada: assim que Dmitry arrumasse um novo trabalho, eles deveriam devolver o valor em parcelas. Em 3 meses, ele conseguiu uma vaga excelente em uma empresa de tecnologia. Só que o reembolso nunca terminou. Os 50 mil mensais, que inicialmente eram para quitar a dívida, viraram uma mesada permanente. E Aline passou a tratar aquele dinheiro não como um favor temporário, mas como um direito adquirido. No início, Lari engoliu seco. Afinal, Dmitry ganhava bem, e ela mesma, como dentista em uma clínica particular, tinha uma renda sólida. 50 mil doíam, mas não asfixiavam. Até que a sogra começou a achar pouco. As desculpas se multiplicavam: a inflação está alta, preciso ajudar meus netos, em que, aliás, nem existiam ainda, minhas economias estão acabando. Cada mensagem era uma faca disfarçada de pedido. Cada visita, uma sessão de críticas veladas: comprar sapatos novos? Podia ter me dado esse dinheiro. Jantar fora? Que desperdício, enquanto eu mal consigo pagar minhas contas. Até que chegou o aniversário de Dmitry. Aline apareceu com a irmã, Zenaide, uma mulher ainda mais ácida e intrusiva. As duas passaram a noite inteira desfiando comentários venenosos: antigamente, a gente sabia o valor do dinheiro, vocês jovens só sabem gastar, olha essa geladeira nova, com esse dinheiro, podia ter me ajudado mais. Zenaide ainda teve a cara de pau de elogiar a nora do filho: a esposa do meu menino é um anjo, sempre pensando nos mais velhos. Lari apertava os dentes, enquanto Dmitry fingia não ouvir, como se aquelas palavras não fossem flechas envenenadas direcionadas à sua esposa. Até que ela não aguentou mais. Quando Aline, pela enésima vez, insinuou que o casal era irresponsável, Lari explodiu: Senhora Aline, a senhora recebe 50 mil por mês de nós, além da sua aposentadoria. Isso é mais do que suficiente para uma pessoa viver com conforto. O silêncio que se seguiu foi cortante. Aline corou de raiva. Zenaide arregalou os olhos, escandalizada. Como você ousa? Eu ajudei meu filho, não você. E esse dinheiro não é seu, é da família. Lari não recuou. Metade desse dinheiro é meu, sim. E eu decidi que não vou mais bancar esse teatro. Já pagamos muito mais do que pegamos emprestado. Dmitry empalideceu, dividido entre a mãe e a esposa, sem saber a quem defender. Lari, não é hora, murmurou, como se o problema fosse o timing, e não a própria situação. Quando será a hora, Dmitry? Quando tivermos filhos e não tivermos como sustentá-los? Quando perdermos a casa por causa da hipoteca? Aline não se conteve. Você vai ficar aí ouvindo sua mulher me desrespeitar? Dmitry olhou para Lari como se ela tivesse cometido o pior dos pecados. Pede desculpas para minha mãe. Desculpas por quê? Por não querer sustentar uma adulta que se recusa a viver dentro de suas possibilidades? Já, berrou Aline. Eu sou a mãe do seu marido. Isso me dá direitos. Não, isso não dá a você o direito de sugar nossa família, respondeu Lari, firme. Acabou.
Não vai mais ter transferência nenhuma. O que veio a seguir foi tão absurdo que Lari demorou segundos para processar. Dmitri se levantou de um salto, os olhos injetados de uma fúria que ela nunca tinha visto nele. Antes que pudesse reagir, sua mão cortou o ar e acertou seu rosto com toda a força. Toma, parasita, cuspiu, como se ela fosse a vilã da história. Como você ousa ofender minha mãe? Lari levou a mão à face ardente, atordoada. Aline e Zenaide assistiam à cena com um sorriso mal disfarçado de satisfação. Isso mesmo, filho. Ensina essa ingrata a respeitar os mais velhos, aprovou a sogra. Foi naquele momento, com o gosto de sangue na boca e a queimação na pele, que Lari entendeu tudo. Não era sobre dinheiro. Era sobre poder. Sobre uma mãe que nunca aceitaria dividir o filho com outra mulher. Sobre o marido que, no fundo, sempre escolheria a aprovação materna em vez da dignidade da esposa. Dmitri, ela disse, com uma calma que a surpreendeu. Você me bateu. E bato de novo se você continuar com essa atitude, rosnou ele, ainda tremendo de raiva. Zenaide não perdeu a chance. Na minha época, marido que é homem põe a mulher no lugar. Se não, ela acha que pode tudo. Lari olhou para aqueles três, o marido que levantou a mão contra ela, a sogra que aplaudia a violência, a tia que justificava e, de repente, sentiu uma clareza gelada. Não havia mais dúvidas. Não havia mais volta. Tudo bem, ela disse, com uma serenidade que assustou até a si mesma. Agora eu sei exatamente qual é o meu valor para vocês. Virou as costas e foi direto para o quarto. Ouvia, ao longe, a voz triunfante de Aline. Finalmente, meu filho mostrou quem manda. Essa menina já estava muito atrevida. Na privacidade do quarto, Lari não chorou. Não tremia. Abriu o armário, pegou uma mala e começou a juntar suas coisas com mãos firmes. Amanhã, advogado. Hoje, hotel. Mas antes, havia uma pendência a resolver. Ligou o notebook e acessou a conta bancária do casal, aquela mesma onde depositava seu salário e de onde saíam as despesas compartilhadas. 400 mil reais. Metade dela. Com alguns cliques, transferiu todo o valor para sua conta pessoal. Depois, foi aos poucos, as economias para as férias, 150 mil, o fundo para o carro, 200 mil. Dinheiro que, nos últimos meses, tinha sido majoritariamente fruto do seu trabalho. Em menos de uma hora, esvaziou todas as contas conjuntas, deixando apenas o suficiente para as contas básicas do mês. Por fim, fez uma última ligação, para a administradora do condomínio. Cancelou todos os serviços que estavam em seu nome. Internet, academia, streaming tudo desativado. Não por vingança, mas por justiça. Afinal, se ela não era mais parte daquela família, não fazia sentido continuar pagando por ela. Ao fechar a mala, Lari olhou pela última vez para o quarto que um dia foi seu refúgio. Não havia tristeza. Não havia arrependimento. Só a certeza de que, às vezes, a liberdade tem um preço e ela acabará de pagá-lo. Mas, pela primeira vez em muito tempo, respirava aliviada. Porque algumas batalhas se ganham não com gritos, mas com ações. E ela acabará de dar o primeiro passo para reconquistar o respeito que sempre mereceu. O próximo passo foi metodicamente cancelar tudo o que ainda aprendia aquela vida. Internet, TV a cabo, alarme de segurança, cada serviço desativado era um fio cortado, uma marra a menos. Depois, veio a ligação mais importante, o banco. Como cobrigada do financiamento, Lari tinha o direito de se retirar do contrato. O processo não seria rápido, mas era possível. E ela não tinha pressa. O importante era saber que, amanhã mesmo, o pedido de desvinculação estaria protocolado. Mas havia uma última peça a ser movida. Com os dedos ainda trêmulos de determinação, ela discou o número de Igor, um conhecido que trabalhava com locação de imóveis. Igor, é a Lari Kuzmenko. Ouça, você tem algo disponível? Preciso de um apartamento de um quarto para alugar. Pode ser em bairro afastado, nada caro. A voz saía firme, sem espaço para dúvidas. Quando desligou, sentiu o peso da mala nas mãos e a leveza de quem finalmente respira sem correntes. Foi então que Dmitri entrou no quarto, o rosto uma máscara de confusão mal disfarçada. Lar, o que você está fazendo?
Sua mãe e sua tia foram embora. Vamos conversar como gente grande. Ele tentou um tom conciliador, como se bastasse uma frase para apagar o que havia acontecido. Lari fechou a mala com um clique seco e se virou para encará-lo. Conversar? Sobre o quê? Sobre você ter me batido? Ou sobre sua mãe me chamar de arrivista? Os olhos dele fugiram dos dela, como sempre faziam quando a verdade o apertava. Você quem começou, ofendeu minha mãe. Falei a verdade. E ganhei um tapa por isso. O silêncio que se seguiu foi eloquente. Dmitri coçou a nuca, o gesto de um homem que sabe que perdeu, mas ainda tenta salvar as aparências. Desculpa, Lar. Me exaltei. Não queria bater, mas foi na frente da minha mãe, e ela até gostou. Como se isso justificasse. Como se o problema fosse o público, não o ato. Vamos, não precisa fazer tempestade em copo d'água. Todas as famílias brigam. Lari balançou a cabeça, um riso amargo nos lábios. Nem todas as famílias. E nem todos os maridos batem em suas mulheres. Ela pegou a mala e se dirigiu à porta. Dmitri se jogou na sua frente, desesperado. Lar, para. Onde você vai? O que significa o eu vou? Amanhã entro com o divórcio. Por enquanto, vou morar em um aluguel. O pânico estampou-se em seu rosto. Você enlouqueceu? Destruir uma família por uma briga? Você me bateu, Dmitri. Na frente da sua mãe, que aplaudiu. Isso não é briga. É a prova do que eu represento para você. Ele tentou segurar seu braço. Espera. Juro que nunca mais vou levantar a mão. E minha mãe, ela não vai mais pedir dinheiro, não vai mais te ofender. Eu vou te defender. Lari o encarou, fria. E quando ela exigir? Você vai escolher ela ou eu? O silêncio foi resposta suficiente. Dmitri gaguejou, mas ela é idosa, tem um gênio difícil. Entendi. Ela passou por ele, a mala batendo levemente em sua perna ao passar. E a hipoteca? O apartamento? A voz dele soou aguda, quase infantil. Amanhã me retiro do financiamento. Você paga sozinho, ou com sua mãe? Eu não vou conseguir sozinho. Lari parou na porta, se virou pela última vez. Não é problema meu. 3 dias depois, o pedido de desvinculação estava protocolado, a ação de divórcio em andamento, e ela já dormia em um apartamento minúsculo na periferia, onde o único som à noite era o de sua própria respiração livre, finalmente. Dmitri ligou, mandou mensagens, apareceu em seu trabalho. Mas Lari era uma fortaleza. Uma semana depois, ele chegou com rosas e olhos úmidos. Lar, entendi tudo. Me perdoa. Vou dizer à minha mãe que não vai ter mais um centavo. Vamos começar de novo. Tarde demais. Por quê? Eu me arrependi. Você mostrou quem é. Sob pressão, escolheu me agredir. O que garante que não vai acontecer de novo? Juro que não. Já jurou uma vez. Na frente do altar. Prometeu me amar e proteger. Mas na primeira crise, escolheu o lado dela, e a mão levantada. Ele saiu sem nada. Um mês depois, Lari soube que as contas dele estavam desmoronando. Sem seu salário e suas economias, a hipoteca virou um abismo. Alla Borisovna, ao descobrir que a vaca leiteira havia secado, não só não ajudou como passou a exigir que ele vendesse o apartamento e dividisse o dinheiro com ela. Dmitri tentou encontrar um cobrigado, mas o banco impôs condições impossíveis. No fim, o imóvel foi a leilão, e o que sobrou mal cobriu a dívida. Lari assistiu a tudo de longe, sem um pingo de pena. Dmitri tentou alugar algo, mas com seu salário, em Moscou, só conseguia um quarto em uma comunalca nos confins da cidade. Alla Borisovna se recusou a abrigá-lo, alegando que seu apartamento era pequeno demais. Um homem adulto resolve seus problemas sozinho, cuspiu, furiosa por ter perdido sua mesada. O divórcio foi rápido. Dmitri nem disputou os bens de Lari, sabia que não tinha direito a nada. 6 meses depois, no corredor de um supermercado, Lari esbarrou em Zinaida Borisovna.
A mulher parecia envelhecida, as roupas poídas, o olhar esquivo. Ah, é você? Resmungou, tentando passar. Mas Lari a segurou pelo braço. Zinaida Borisovna, como estão Alla Borisovna e Dmitri? A outra fez uma careta, mas a língua solta traiu seu ressentimento. O que quer que eu diga? O Dima dorme no meu sofá há 3 meses. Perdeu o emprego, não arruma outro. E a Alla? Agora diz que a culpa é minha, que fui eu quem mandou dar uma lição em você. Nem falamos mais. Fez uma pausa, amarga. E onde ele vai arrumar outra esposa que banque a sogra, hein? Lari apenas assentiu. Entendido. Dê lembranças a eles. E se virou, deixando Zinaida Borisovna boquiaberta, com as palavras presas na garganta. 2 anos depois do divórcio, Lari casou-se novamente. Desta vez, com Konstantin, um cirurgião 5 anos mais velho, colega de trabalho. Sua mãe morava em Voronezh, era uma mulher culta que jamais pediu um copeca aos filhos, embora vivesse com modéstia. Dmitri, por sua vez, seguia a deriva, de aluguel em aluguel, bicos mal pagos, a autoestima esfarrapada. Alla Borisovna, quando o humor permitia, lhe jogava algumas migalhas, mas o ódio por ter perdido a galinha dos ovos de ouro nunca a abandonou. 1 ano depois do segundo casamento, Lari ganhou uma filha. Num domingo de outono, enquanto empurrava o carrinho por um parque perto de seu novo apartamento, avistou um homem encurvado, de casaco poído e barba por fazer. Só quando se aproximou reconheceu Dmitri. Ele estava irreconhecível, olheiras fundas, mãos trêmulas, o orgulho que um dia teve reduzido a cinzas. Lari, murmurou, os olhos fixos no carrinho. É sua? Minha. Linda. Baixou a voz. E o marido, como se chama? Konstantin. Casados há 1 ano e meio. Dmitri engoliu em seco. Ele não bate em você. Não era uma pergunta. Konstantin não levantaria a mão nem para matar uma mosca. Quanto mais para a esposa. Sua mãe mora em Voronezh, vem nos visitar 2 vezes por ano. Uma mulher encantadora. O silêncio que se seguiu foi pesado. Dmitri chalou, como se carregasse o mundo nas costas. Você tinha razão. Em tudo. Lari olhou para aquele homem quebrado, que já fora seu marido, seu algoz, sua ilusão, e não sentiu ódio, nem piedade. Apenas a fria constatação de um capítulo encerrado. Tinha. E sorte de ter percebido a tempo. Ele ficou ali por mais alguns segundos, como se quisesse dizer algo, mas as palavras haviam secado. Virou-se e se afastou, os ombros ainda mais curvados. Lari balançou levemente o carrinho e seguiu em direção à casa, onde a esperava um homem que jamais ergueria a voz contra ela, muito menos as mãos, e que acreditava que se deve sustentar apenas os próprios filhos, não os caprichos alheios.